Durante live transmitida por suas redes sociais, a deputada federal Bia Kicis falou sobre as ações dos parlamentares de oposição para frear os abusos e o autoritarismo do governo Lula e de seus asseclas. A deputada relatou que a CPMI dos atos do dia 8 de janeiro continua tendo mais assinaturas do que o necessário para sua instalação, mesmo com os esforços do governo Lula para pressionar parlamentares a retirarem assinaturas, e também que a CPI do MST vem coletando assinaturas. A deputada relatou ainda que apresentou uma representação contra Lula à Procuradoria-Geral da República por fake news. Bia Kicis explicou que não existe crime de fake news, mas apontou que os conservadores vêm sendo perseguidos em inquéritos ilegais e são constantemente achacados sob essa alegação de fake news. Bia Kicis disse: "A gente sabe que o Lula é acostumado a mentir. Sempre digo que não existe crime de fake news, mas nós temos que representar, porque nós somos representados por fake news a vida inteira. E o Supremo e o TSE estão doidinhos para que a gente seja denunciado e culpado, condenado por um crime que não existe, que é fake news. Então, eles vão ter que analisar também as mentiras dos outros, porque fica fácil, né? Fica fácil processar só a gente, julgar só a gente, condenar a gente. Vai fazer a mesma coisa com a esquerda? Vai condenar também o Lula? Vai condenar a esquerda pelas mentiras que eles contam?" A deputada lembrou que a ministra Marina Silva mentiu sobre a fome no país e não sofreu qualquer sanção, e também que o presidente Lula vem repetindo reiteradamente que o impeachment de Dilma foi um golpe em ataque aberto às instituições do Congresso e do STF. A deputada apontou: "Essa representação foi imediatamente arquivada, ou seja, no Brasil de hoje, a esquerda tem licença para mentir e os conservadores são perseguidos por falarem a verdade." No Brasil atual, a liberdade de manifestação não é reconhecida de forma igual para todos. As manifestações promovidas por partidos de esquerda, sindicatos e coletivos, divulgadas pela velha imprensa e por sites e canais de internet de forma coordenada, não estão sujeitas a qualquer investigação sobre seu financiamento ou qualquer questionamento sobre se as ideias que defendem são democráticas ou antidemocráticas. Mesmo quando há cartazes pedindo ditadura, quando há depredação de patrimônio público e privado, quando há invasões de terras, quando há obstrução de vias públicas, quando há agressões a cidadãos e políticos, nada disso é considerado um ato antidemocrático quando o ato é da esquerda. Nos últimos anos, milhões de pessoas foram às ruas para pedir liberdade e respeito à Constituição, incluindo a liberdade de expressão, a liberdade de culto, a liberdade de ir e vir, entre outras. Essas manifestações pacíficas tornam-se alvo de inquéritos sigilosos, alimentados por notícias da velha imprensa, nos quais manifestantes e jornalistas que cobrem as manifestações são perseguidos, presos, censurados e têm seus bens apreendidos. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal. Toda a renda de mais de 20 meses de nosso trabalho vem sendo retida sem base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho.
pix@ajude@folhapolitica.org. Assim está. Pessoal, essa semana eu entrei com uma representação na Procuradoria-Geral da República por fake news, né? Mentira contra o Lula, porque ele disse que a única obra inaugurada pelo Bolsonaro foi uma ponte de madeira. Isso é uma tremenda de uma desculpa, de uma mentira. O governo Bolsonaro apenas em 2021 concluiu mais de 760 obras no país. Projetos de infraestrutura turística, atender as 5 regiões brasileiras, com investimentos que ultrapassam a marca de 866 milhões. Mas sabe que o Lula é acostumado a mentir, né? Eu sempre digo também que não existe crime de fake news, mas nós temos que representar, porque nós somos representados por fake news a vida inteira. E o Supremo e o TSE estão doidinhos, né? Para que a gente seja denunciado e culpado, né? Condenado por um crime que não existe, que é fake news. Então eles vão ter que analisar também as mentiras dos outros. Porque fica fácil, né? Fica fácil processar só a gente, julgar só a gente, condenar a gente. Agora, vai fazer a mesma coisa com a esquerda? Vai condenar também o Lula? Vai condenar essa esquerda pelas mentiras que eles contam? A Marina da Silva, por exemplo, o Lula que diz que impeachment foi golpe. Não, isso aí foi arquivado. Essa representação foi imediatamente arquivada. Ou seja, no Brasil de hoje, a esquerda tem licença para mentir. E os conservadores são perseguidos por falarem a verdade. O governo Lula está ameaçando não pagar os 13 milhões em emendas individuais aos 209 deputados federais de primeiro mandato, caso eles continuem apoiando a CPMI do 8 de janeiro. Gente, então esse assunto, né, não tem como sair das nossas manchetes, né? Essa CPMI foi protocolada na semana passada com apoio de 33 senadores e 189 deputados. Precisava de 27 senadores e 171 deputados. Depois, 3 deputados recuaram. 2 eu sei que são de Goiás. E tive contato com eleitores deles nesse final de semana, nas minhas andanças aí pelo entorno do Distrito Federal, na área rural. E olha, eu posso dizer que os eleitores deles estão tiririca da vida com eles. Tiririca da vida, tá? Bom, mas a comissão ganhou o apoio de outros parlamentares, né? Então, alguns saíram, outros voltaram. O fato é que temos assinaturas de sobra, tá? Bom, mas tá ficando muito feio, né? A revista Cruzoé e o portal Antagonista, né, noticiou que interlocutores do governo procuraram alguns deputados que aderiram à CPMI e disseram que vão garantir o pagamento das emendas de fim de ano para aqueles que demonstrassem provas de fidelidade ao governo petista. Uma dessas provas é a retirada de assinaturas da CPMI. A ostensiva aconteceu principalmente com os parlamentares do MDB e do União Brasil. Olha aí, por que o Juscelino não sai também, né? Neste ano, a gestão do Lula prometeu guardar quase 3 bilhões para os deputados de primeiro mandato e o objetivo é liberar emendas extras para esses parlamentares, tá? Então, os caras estão ali sendo assediados e isso já está sendo chamado do mensalão do dia 8 ou do Lula.3. E isso é uma coisa abominável, essa prática, né? Mas aí, o povo tá de olho e a gente vai continuar divulgando tudo. Para quem pergunta por que não abriu ainda a CPMI, se já tem as assinaturas necessárias, minha gente, o que acontece é o seguinte: a sessão para abrir essa CPMI tem que ser a sessão do Congresso Nacional e não da Câmara ou do Senado separadamente. E a do Congresso ocorre quando a gente vai examinar os vetos ou questões de orçamento, e que são aqueles projetos de orçamento, tá? Mas ainda não aconteceu. E é o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, que tem que abrir essa sessão extraordinária, né? Ele pode abrir uma sessão especial para isso. Então, nós um grupo de parlamentares, iremos falar com o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, para ver
que é que ele vai dizer sobre isso, tá? Bom, pessoal, muita gente falando assim, assina a CPI do MST, assina a CPI do MST, muita gente escrevendo, mandando mensagem, pessoal, eu já assinei, eu sou uma das coautoras, tá? Então, o deputado Ricardo Salles é um dos autores também, o deputado, não sei se foi o Paulo Bilins, que agora não estou lembrada quem foi um dos deputados que foi autor aí dessa... o deputado Sanderson. O deputado Sanderson foi um dos autores dessa CPMI, ele assinou, o deputado Sóstenes, que é o nosso segundo vice-presidente, também assinou, deu força. Vários deputados assinaram essa CPMI da invasão de terras. A gente está chamando isso aí de CPMI do MST, tá? Tem muita gente, porque para você ter uma CPMI, gente, você tem que ser 171. O Zucco, o deputado Zucco, tá? Estão me informando aqui. Lembrei, ele foi o primeiro, né? Ele que está encabeçando, o deputado Zucco, meu colega do Rio Grande do Sul, tá? Foi um dos aí, ele que encabeçou e junto com ele, né, outros parlamentares. Eu sou uma das coautoras aí dessa CPI, tá? Do MST. Nós queremos saber quem está por trás disso, tá? Quem está financiando isso. No domingo, dia 5 de março, houve uma tentativa de invasão na fazenda Ouro Verde, na Bahia. Enquanto o governo petista não agia, foram produtores rurais da cidade de Santa Luzia que se mobilizaram para impedir a invasão. A fazenda emprega mais de 50 pessoas. Eu conversei esses dias com vários produtores, né, inclusive mulheres produtoras, que disseram que estão sob constante ameaça de invasão. Eles ameaçam, eles fazem extorsão, tá? Então, vamos instalar essa CPI do MST, que isso é fundamental também.